Eu tinha 16 anos e estava no meu terceiro ano do ensino médio. Tinha 9 períodos no dia escolar, sendo o quinto período o almoço, seguido imediatamente pela minha aula de astronomia, que acontecia em uma das duas salas do porão da escola. Minha escola era grande, com 3 andares, e mesmo assim não era suficiente para acomodar todas as turmas oferecidas. Então, a escola utilizava 2 salas no porão. Era um pouco assustador lá embaixo, quando não havia mais ninguém por perto. Costumava ser uma área de limpeza, mas foi remodelada para se parecer mais com um corredor típico. A única coisa é que não havia intercomunicadores ou alto-falantes no porão naquela época. Por esse motivo, nenhuma aula acontecia lá no primeiro período, devido aos anúncios matinais. Todos chamavam essa pequena seção do porão de a Câmara, e todos sempre tentavam ter aulas lá, porque era climatizado e as aulas eram geralmente mais fáceis. Além disso, havia um banheiro próprio lá embaixo. Naquele dia, tivemos uma prova de astronomia. Geralmente, eu era dos primeiros a terminar porque achava a aula fácil. Depois de terminar minha prova, mandei uma mensagem para meu amigo que estava na outra sala do porão para se encontrar comigo no corredor porque estava entediado. Ele concordou, saí da sala de aula e fui para o corredor. Alguns segundos depois, escutei barulho de passos no corredor. Era o meu amigo Joey. Estávamos conversando por um tempo, até que Joey checou o celular e disse que alguém enviou uma mensagem dizendo que a escola estava em lockdown. Nenhum dos nossos professores nos viu sair da sala de aula. Isso significava que tínhamos total liberdade na escola durante o lockdown. Concordamos em subir furtivamente e dar uma olhada nos corredores só para ver como era. Ao abrir a porta do porão para o andar principal, ficamos surpresos ao descobrir que todas as luzes estavam apagadas. Então, os corredores estavam praticamente no escuro, exceto pela luz que entrava pelas portas no saguão. Isso era estranho porque geralmente as luzes ficavam acesas nos corredores durante os lockdowns. Algo estava acontecendo e não sabemos se nós sentiríamos confortáveis andando por aí agora. Joey avançou um pouco mais pelo corredor e eu fiz o mesmo. Joey olhou pelo corredor e disse: "O que é aquilo?" Eu olhei e saindo da escuridão estava um homem. No início não conseguimos dizer se era um professor ou não, mas à medida que ele se aproximava, percebemos que esse cara não estava vestido como nenhum membro da escola. Ele estava vestido como um mendigo. "Certo, vamos embora", disse a Joey, enquanto voltamos correndo para o porão. Com certeza ele nos viu, quem quer que fosse. Vimos que ambas as salas do porão estavam com as portas fechadas. Então, para evitar chamar atenção, decidimos nos esconder no banheiro, e nos escondemos no canto da cabine. Havia um silêncio completo na sala, sem ventilação, sem aquecedores, nada. Apenas o som da minha respiração e da respiração ocasional de Joey, além de gotejamento da pia. De repente, a porta do banheiro se abre e a luz do corredor invade o banheiro. Por um breve momento, a porta se fecha novamente e o banheiro fica novamente no escuro total. Eu e Joey tentamos controlar ao máximo nossa respiração. A sala estava tão silenciosa que conseguimos ouvir alguém andando em direção ao nosso lado do banheiro. A pessoa parou e começou a respirar muito pesadamente, como se estivesse sem fôlego. Eu e Joey estávamos assustados. Joey fez algo muito bobo. Sussurrou no meu ouvido: "Temos que sair rastejando pelas outras cabines." A sala estava tão silenciosa, no entanto, que mesmo o sussurro de Joey podia ser ouvido do outro lado da sala. A respiração pesada fora da cabine parou, e a pessoa tentou pressionar a porta da cabine. Foi quando eu sussurrei para Joey. Ambos rastejamos sob a parede lateral até a próxima cabine, depois para a próxima, e finalmente saímos pelo outro lado do banheiro. A pessoa estava agora batendo na porta da cabine. Eu e Joey nos levantamos do chão, abrimos a porta e quando a luz encheu a sala, vimos o cara de cima no canto. Batemos na porta da sala de aula de Joey. O professor nos deixou entrar em questão de segundos. Joey explicou tudo enquanto o professor trancava a porta, mencionando a arma visível no bolso do homem. Fiquei chocado ao ouvir isso porque não vi uma arma, mas segui em frente. Normalmente, o bando de estudantes do ensino médio estaria rindo de 2 alunos causando uma cena como essa, mas percebi que todas as crianças sentadas no canto pareciam preocupadas. Um barulho repetindo na porta fez todos pularem, e algumas meninas soltaram gritos de medo. Joey, o professor e eu podíamos ver o homem parado na porta, olhando pela janela enquanto tentava a maçaneta da porta. Depois de alguns segundos na porta, ele virou e caminhou pelo corredor de volta para as escadas. Não sabemos quanto tempo o lockdown durou, mas por mais de 1 hora ficamos em silêncio na sala, além do professor ocasionalmente nos fazer perguntas com um tom muito preocupante, balançando a cabeça depois de tudo que contamos a ele. Eventualmente, alguém de cima chamou o professor e ele instruiu todos a andar em fila única.
Subi as escadas e saí do prédio, onde seríamos recebidos pela polícia. Fizemos o melhor que pudemos para descrever o homem aos policiais e ao diretor. Fomos liberados para ir para casa. Depois desse incidente, a escola instalou câmeras em todos os lugares e aumentou o orçamento de segurança. Esse incidente nunca teve atenção da mídia, então honestamente nunca descobrimos se a polícia pegou o cara. Tenho convicção de que aquele homem não tinha outras intenções a não ser nos matar ali mesmo, naquela cabine do banheiro. Eu estava hospedado em Hampton, em Nova Jersey, quando estava visitando a universidade. Minha família não pôde vir comigo, então eu estava sozinho. Depois de participar de passeios pelo campus, fui comer algo em um restaurante próximo e depois voltei para o hotel por volta das 8 horas da noite. Um alarme estranho começou a tocar no meu quarto, junto com uma luz branca piscando no canto do teto. Uma mensagem começou a ser reproduzida, dizendo algo como: todos os hóspedes de Hampton devem permanecer em seus quartos. Isso é um bloqueio. Nunca ouvi falar de um bloqueio em um hotel. Eu nem sabia que hotéis tinham alarmes assim, mas interessante e emocionante. O som do alarme parou, mas a luz continuava piscando, e a cada 20 segundos mais ou menos, a mensagem se repetia. Era apenas por volta das 9h30 da noite, então liguei a TV apenas como um ruído de fundo, enquanto eu começava a trocar de roupa e escovar os dentes. Apaguei as luzes quando terminei e pulei debaixo das cobertas. Assisti TV por meia hora antes de desligá-la. A luz ainda estava piscando como um branco forte e irritante a cada poucos segundos. Certamente atrapalhava meu sono. Eu estava começando a considerar ligar para a recepção para perguntar o que estava acontecendo quando o telefone tocou. Era alguém da recepção. Eu esperava que me dissessem algo sobre o alarme e quando ele iria parar. Mas em vez disso, a pessoa do outro lado falou com uma voz muito preocupante. Ela me disse para permanecer calmo e sair pela porta. Aproveitei a oportunidade para perguntar a ela o que exatamente estava acontecendo. Ela continuou dizendo que havia alguém no quarto comigo e era para sair imediatamente. Deixei cair o telefone. Instintivamente comecei a andar por todo lugar. Parte de mim estava curioso para ver se alguém estava de fato no quarto. Verifiquei debaixo da cama e olhei para o banheiro vazio. Ninguém em nenhum desses lugares, então notei a porta do armário bem ao lado do banheiro. Era um daqueles armários com uma porta de correr de madeira. Estava aberta, apenas uma pequena fenda, e através dessa pequena fenda eu podia ver o rosto de uma pessoa. No início, não estava acreditando no que eu estava vendo. Mas quando a porta se fechou, foi quando eu entrei em pânico e corri para fora. As pessoas da recepção me mostraram as imagens de segurança de uma hora antes de um homem com aparência suspeita andando pelos corredores, aparentemente procurando por um quarto específico. Quando ele chegou à minha porta, ele abriu com um cartão que de alguma forma adquiriu, e foi isso. Fiquei por perto enquanto as autoridades retiraram a pessoa algemada. Era um homem, é claro, facilmente com seus 40 anos. Ele me olhou enquanto passava, como se soubesse quem eu era. É assustador pensar de volta que ele podia ter estado me observando por mais de uma hora, daquele armário. Eu sou um policial aposentado de Nova Jersey. Ao longo dos meus 20 anos na força, a chamada mais perturbadora que recebi foi para um lockdown em uma escola do ensino médio nas proximidades, da qual deixarei o nome de fora por razões legais. Isso aconteceu em um dia sombrio e tempestuoso. Meu número de identificação foi chamado no rádio para responder ao lockdown, onde um homem suspeito foi visto saindo de uma van branca, estacionada atrás da escola e entrando pela porta dos fundos, perto do vestiário masculino. Cheguei ao estacionamento dos fundos da escola, bem ao lado da van branca. Não havia ninguém dentro. E todas as portas e o porta-malas estavam trancados. Abri a porta vermelha dos fundos, que dava para o corredor do ginásio, bem perto dos vestiários. As luzes principais estavam apagadas, então toda a parte interna da escola estava escura. Retirei a lanterna do meu cinto e usei para andar pelos corredores até o saguão da escola, onde uma mulher saiu do escritório da frente, me dizendo para verificar o vestiário dos meninos. Mas para ter cuidado, pois a pessoa poderia estar armada. Chamei reforço no meu rádio e logo um reforço estava a caminho. Voltei ao corredor de onde entrei, onde encontrei a lavadeira dos meninos, ao lado da saída. Empurrei a porta bem devagar. Não havia janelas na sala, portanto não havia luz alguma naquele vestiário, apenas a luz da lanterna.
Havia um ruído na sala, algum tipo de ventilação no teto soprando ar, mas mesmo assim eu ouvia ruídos fracos de arranhões ou pequenos batimentos nas portas dos armários do outro lado. Eu devia ter anunciado minha presença como policial, mas honestamente eu estava com muito medo. A tensão na sala era insana. Segurava minha lanterna em uma mão e a arma na outra, enquanto avançava silenciosamente para o outro lado do armário. Parecia que onde quer que eu estivesse na sala, os batimentos e os ruídos vinham do outro lado. Eu estava de pé no canto do vestiário, bem perto da porta do banheiro, quando o som de alguém batendo numa porta de armário de outra sala me fez pular. Fui na direção de onde ouvi o barulho, para descobrir quem era do vestiário da equipe de futebol. Não havia porta separando o vestiário principal do vestiário da equipe de futebol. Os armários aqui eram também 3 vezes maiores. Finalmente tive coragem de anunciar minha presença, gritando, "Polícia!". Depois de gritar, um garoto começou a gritar por socorro, de algum lugar da sala. Estava muito abafado, no entanto, o garoto batia na porta do armário do outro lado da sala. Quando descobri que o garoto estava preso dentro de um armário, senti um mal-estar no estômago. Disse a ele que voltaria imediatamente, chamando reforço enquanto corria para fora, onde a van branca estava estacionada. Mas ela tinha ido embora. Meu maior erro foi não anotar a placa primeiro. Disse a central para ficar de olho em uma van branca suspeita. Voltei para a escola e instruí a equipe no escritório da frente a encerrar o dia letivo e enviar alguém com uma chave para o vestiário para libertar o garoto. O garoto estava sendo mantido pelo homem com uma faca em suas costas. Como eu suspeitava, o homem estava tentando silenciosamente levar o garoto de 12 anos para sua van. O garoto estava sangrando no braço, cortado pelo homem enquanto resistia. A van do homem foi avistada uma semana depois, em um estacionamento de uma loja de conveniência, onde ele foi preso após ser devidamente identificado.